With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 17 do Receios do Além. Galera, enviem seus relatos para o e-mail receiodoalém@gmail.com e entrem no meu podcast, o Receios Obscuros. O link está aqui na descrição do episódio, ou podem digitar também no Spotify Receios Obscuros. Vamos para o episódio de hoje. Relato: Poço Fundo. A pessoa preferiu não se identificar. Oi, boa tarde, Fernando. Tudo bem? Acompanho seu trabalho há bastante tempo. Já ouvi vários episódios. Todos ajudam muito a me concentrar no trabalho. Enfim, vou colocar aqui o meu relato. Organize da forma que quiser e não quero ser identificado. Tenho 47 anos e dos 2 aos 15 anos morei em uma casa, digamos assim, estranha. Assombrada, talvez seja a palavra certa. Era uma casa assobradada, ou seja, uma casa térrea com porão embaixo. Por isso a fachada dava a impressão de um sobrado. Era uma casa antiga, simples, de bom tamanho, mas localizada na periferia da zona sul de São Paulo. Abaixo da casa havia um porão, onde eu conseguia ficar de pé, mas os adultos precisavam se abaixar, porque o teto era baixo. Nesse porão tinha um poço fundo e vazio, sem água, mas cheio de baratas. Minha mãe mantinha o poço muito bem fechado para evitar acidentes. Tanto a casa quanto o porão eram sombrios, mas como eu era pequena, não entendia nada sobre energias ruins ou coisas do tipo. Para mim era tudo brincadeira. Eu amava brincar lá dentro, fazer de conta que era uma casinha e também passar horas lendo gibis de terror. Nas duas casas vizinhas, à direita e à esquerda, moravam pessoas do candomblé que realizavam festas e giras com frequência. Minha casa era separada das delas, apenas por um muro baixo. Eu adorava ficar por lá e meio que fui criada por eles também. Até hoje os considero como parte da minha família. No quintal deles havia casinhas construídas para cada entidade, e essas casinhas ficavam grudadas na janela do meu quarto. Mas tudo bem, não tínhamos problemas nem preconceito com isso. Com o tempo, coisas estranhas começaram a acontecer, como uma constante sensação de estarmos sendo observados ou na presença de algo. Eu tive paralisia do sono durante toda a minha infância e só parei de ter quando nos mudamos. Durante a paralisia, eu ficava apavorada porque parecia ver sombras no meu quarto, especialmente na ponta da cama, sem poder fazer nada. Dormia na parte de cima do beliche e minha irmã dormia na parte de baixo. Todos na minha família foram afetados de alguma forma. Meu pai era alcoólatra durante o tempo em que vivemos nessa casa, e quando ele bebia, parecia possuído. Nunca parecia ele mesmo, era como se tudo mudasse. Ele ficava agressivo e chegou a tentar matar um vizinho. Era delegacia e confusão quase diariamente. Minha mãe via constantemente vultos e aparições completas. Um deles era uma figura alta, com formato humano, vestindo uma capa. Ela sempre me dizia para orar o credo quando sentisse medo. Às vezes, quando voltávamos da escola à tarde, encontrávamos minha mãe na casa da vizinha, porque tinha medo de ficar sozinha em casa. Uma vez, ela viu 2 perninhas correndo pelo corredor. Tentaram fazer limpezas espirituais na casa,
como defumações e tudo mais, mas nada resolvia. Como éramos muito pobres, não tínhamos para onde ir. Aquela casa era tudo o que tínhamos. Certa vez, minha mãe foi passar o fim de semana no sítio dos meus avós com o meu pai, e a minha irmã foi para a casa do noivo. Eu fiquei sozinha porque não quis ir. Dormi na cama dela e no meio da madrugada senti alguém deitar ao meu lado e me abraçar. Cobri a minha cabeça e comecei a orar o credo, como minha mãe sempre dizia. Pedi tanto para dormir que acabei conseguindo. As ocorrências eram frequentes, mas minha mãe precisava ser forte porque não havia outra alternativa. Por sorte, conseguimos nos mudar quando eu tinha 15 anos. Depois que saímos, uma família evangélica conhecida foi morar na casa de aluguel, mas ficaram pouco tempo. A garota dessa família, hoje adulta e mãe, contou que viveu as mesmas coisas que vivemos e que também viu a figura de capa preta. Isso a fez precisar de terapia por muitos anos. Hoje não sei quem mora lá. Minha mãe vendeu a casa depois que essa família saiu. Sei que ela foi derrubada e reconstruída. Enfim, essa foi minha infância. Grata pelo espaço, Fernando. Continue firme para a nossa alegria. Beijo. Um beijo para você também. Muito obrigado pelo seu relato. Essa casa parecia ser bem sinistra, né? E é verdade que quando a gente não tem uma alternativa, não tem muito o que fazer, né? A gente fica preso ali ao local, mesmo não gostando de morar ali ou tendo medo. Não tem muito o que fazer quanto a isso. Essa figura de capa preta apareceu 2 vezes, né? Uma para sua mãe e outra para a pessoa que alugou depois a casa. É bem sinistro que 2 pessoas diferentes, em momentos diferentes, tenham visto a mesma coisa. De repente, era essa entidade que assombrava a casa, ou talvez uma delas, né? Tendo em vista que mais coisas aconteceram. Fico pensando nessa situação em que você contou que alguma coisa te abraçou enquanto você dormia. O que você sentiu exatamente? Como se fosse um braço em volta de você, ou um peso na cama, deitado também. Eu fico muito curioso com esse tipo de situação em que a pessoa sente um toque físico, né? Como você sente esse toque? Porque imagino que seja diferente do toque de uma pessoa real, né? E agora vamos para o próximo relato. Fantasma na casa da chácara. A pessoa preferiu não se identificar. Olá, Fernando. Tudo bem? Conheci o seu podcast através do Relatos do Além e agora estou viciada. Sempre coloco para ouvir no ônibus e no trabalho. Prefiro não me identificar. Sou de Santana, Parnaíba, São Paulo. Hoje tomei coragem para contar um pequeno relato que aconteceu comigo em um passeio de família. Não é nada muito assustador, mas confesso que fiquei com muito medo. Pois bem, eu e minha família combinamos de passar um final de semana em uma chácara que minha prima alugou. A casa ficava em uma área de chácaras, em um lugar bem pacato no meio do mato. Essa casa era bem antiga e muito grande, com móveis e instalações esquisitas. Assim que entrei, já senti uma energia meio pesada, mas nem dei muita importância, pois estava super ansiosa para curtir a piscina e explorar o lugar. Enfim, eu, alguns primos e meus pais chegamos primeiro ao local. Ainda tinha mais gente para chegar. Depois que o restante do pessoal começou a chegar, fui ajudar com as bolsas. Estava do lado de fora da casa e, quando entrei novamente na casa para guardar as bolsas, vi uma espécie de silhueta passando de um canto para o outro e depois sumindo. Esse canto onde a silhueta passou não tinha nada além de uma pia e uma porta, que inclusive estava fechada. Era como se fosse um vestido branco, mas só consegui ver da cintura para baixo. Era daqueles vestidos de época, sabe? Na hora gelei e fiquei perguntando o que era aquilo. Parecia uma mulher, mas não consegui ver o rosto. No segundo dia, minha cunhada saiu da piscina para tomar banho. Ela estava sozinha no quarto e disse que ouviu pessoas cochichando do lado de fora. Até achou que era alguém fazendo gracinha, mas quando abriu a porta, não havia ninguém no corredor. A noite para dormir foi um tormento naquele lugar. Eu não via a hora de amanhecer. Inclusive, minha família marcou outro passeio nessa mesma chácara. Nem preciso dizer, né? Não quis ir de jeito nenhum. Aquela visão que tive não foi nada agradável. Bom, foi isso. Espero que tenha gostado e parabéns pelo podcast. Sucesso. Abraços. Um abraço para você também. Muito obrigado pelo seu relato. Essa situação em que você viu essa mulher de vestido passando me lembrou muito uma história que aconteceu comigo quando eu era criança. E eu estava também numa espécie de chácara
E eu lembro claramente de eu ter uns 10 anos, ou talvez um pouco menos, e estar andando no corredor da casa. E de repente eu vejo também como se fosse um vestido assim de noiva, né? Passando e entrando no banheiro. Foi muito rápido assim, talvez durante uns 5 segundos. E quando eu olhei para cima assim, aquilo já tinha entrado no banheiro. Então, eu também não vi nada da cintura para cima. Só vi como se fosse um vestido passando. E eu acho interessante que algumas aparições que as pessoas veem são mulheres vestidas de noiva, né? Qual será a história por trás dessa mulher ali vivendo naquela casa? Será que ela morreu antes de se casar? Porque a representação dela, estando vestida de noiva, quer dizer alguma coisa, né? Talvez relacionada ao casamento, à cerimônia do casamento, enfim. Não tem como concluir nada, mas fica a curiosidade. E agora vamos para o relato Casa de Férias. A pessoa não colocou o nome no e-mail. Olá, sempre ouço podcast e aqui está o meu relato. Eu vi algo quando eu era criança. Era em uma casa de férias que meus pais construíram quando eu era bem pequeno, perto da praia. Uma casa bem agradável, bem praiana. Eles tiveram uma ideia muito interessante no telhado. Era um telhado de telhas normais, mas em cada cômodo, uma das telhas era de vidro. Assim tínhamos luz natural do sol durante o dia e um pouco de luz do luar à noite. Dito isso, vamos continuar. Fui muito para essa casa durante anos. Era o destino de férias quase sempre. Ou seja, dormi lá por pelo menos um mês por ano, durante vários anos. A família costumava ir na maioria dos feriados. O quarto, à noite, era muito agradável para dormir. A luz fraca da telha de vidro não deixava o quarto ficar totalmente escuro. Vamos ao evento. Eu estava dormindo no mesmo quarto com a minha irmã e minha tia. Eram 2 camas e um colchão no chão, onde minha irmã dormia. Porta fechada, janela fechada. Apenas a luz da telha de vidro iluminava o quarto. Não me lembro como começou, mas em algum momento olhei para a porta e vi algo parado perto do colchão. Uma sombra com um brilho fraco e estranho. Eu vi essa figura se abaixar como se estivesse se agachando muito devagar. Levou uns 5 segundos. Então, rapidamente, como qualquer criança faria, puxei meu cobertor sobre mim e fiquei ali, quieto, acordado, de olhos abertos debaixo do cobertor. Depois de alguns minutos, ouvi uma respiração muito perto do meu rosto. Só vi o cobertor separando meu rosto daquilo. Em seguida, ouvi uma expiração longa e forte, como aquele som que você faz quando toma algo muito gelado e solta um "ah". Depois disso, tudo ficou em silêncio. Eu não consegui dormir por um bom tempo e, como uma criança curiosa faria, puxei o cobertor para baixo para olhar o quarto. Só que o ambiente estava completamente escuro, sem a luz da telha de vidro. Estava muito, muito escuro. Eu lembro de olhar para a parede e perceber algo girando nela. Estava tão escuro que eu não conseguia identificar direito, mas via um movimento estranho, disforme. Não sei se eram os quadros ou algo na parede, mas tinha alguma coisa girando. Puxei o cobertor de novo e só lembro de acordar de manhã. Contei o que aconteceu para minha irmã e minha tia, mas elas só riram e tiraram sarro. Depois disso, nunca mais falei sobre o assunto. Outros incidentes no mesmo lugar. Número 1. Como íamos sempre nas férias, um amigo meu foi comigo. Éramos adolescentes na época. Em uma das noites, ele estava deitado na varanda da frente da casa, em uma rede. Do nada ele se levantou e olhou para trás, como se estivesse procurando alguém. Ele ficou muito assustado e disse que alguém sussurrou no ouvido dele algo como "saia daqui". Até hoje ele se lembra disso, e sempre falamos sobre o episódio. Hoje já somos trintões. Número 2. Dessa vez eu já tinha uns 20 anos. Um primo meu estava tomando banho no banheiro, que fica em um corredor, ligando a sala aos quartos. O resto da família estava na sala principal, comendo e assistindo TV. Era noite. De repente, ele abriu a porta do banheiro e saiu correndo só de toalha, todo ensaboado, com o cabelo cheio de shampoo. Ele disse que ouviu algo vindo do basculante do banheiro, uma pequena janela que dá para os fundos da casa, e que a janela fechou sozinha, com força. Quem conhece essas janelas pequenas do banheiro sabe que elas não se fecham sozinhas, né? A casa em si nunca teve uma energia ruim ou algo do tipo. Todos nós amávamos ir para lá
e passar as férias. Mas essas coisas aconteceram. Já fazem mais de 10 anos que não vou para lá, pois não moro mais com os meus pais. A casa não foi vendida e continua lá. Obrigado. PS, não precisa me identificar. Tenho outro relato, mas essa é sobre uma criatura. Se for de interesse, posso mandar também. Então, obrigado você pelo seu relato. Eu achei bem assustador tudo isso que aconteceu contigo. E eu quero sim que você envie esse outro relato sobre a criatura que você comentou. Vou ficar aqui no aguardo. Sobre essa casa, eu achei muito legal essa ideia de colocar uma telha de vidro e a luz entrar. Mas ao mesmo tempo é um pouco assustador também, né? À noite você ter um mínimo de luz e acabar vendo certas coisas. Porque quando está tudo escuro você acaba não vendo nada. Esse momento em que você está debaixo do cobertor e aquilo respira bem perto de você, do lado de fora do cobertor, eu achei um momento digno de filme, né? Que é aquela situação em que a pessoa está escondida na coberta e tem algo ali fora respirando e olhando. Isso foi muito, muito sinistro. Mas um ponto muito importante que eu achei dessa situação foi que quando isso tudo aconteceu, o quarto ficou completamente escuro. Isso quer dizer que a telha de vidro não estava fazendo efeito, né? Parecia que a luz não estava nem conseguindo penetrar no quarto, tamanha escuridão ali daquela coisa. Mas o que me deixou arrepiado no seu relato foi esse momento em que você viu alguma coisa girando na parede, alguma coisa disforme, né? Será que era a entidade que você viu? Porque pra mim não faz sentido ter alguma coisa girando na parede, né? A não ser que tivesse alguma coisa tipo um relógio, mas seria difícil enxergar alguma coisa assim na escuridão que você disse que estava, né? E eu acho muito engraçado quando a pessoa conta o relato pros parentes, né? A maioria das pessoas não acredita, a não ser que ela já tenha aí uma abertura para o mundo espiritual, já tenha lidado com situações. Senão, ou ela tira sarro, ou ela fala que não foi nada. E, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, peço que enviem seus relatos para o e-mail receiodoalém@gmail.com e visitem meu podcast, o Receios Obscuros. É só digitar na busca Receios Obscuros ou entrar no link aqui na descrição do episódio. Um beijo a todos e até o próximo episódio.